Carros brasileiros que nunca deveriam ter sido inventados, certo? A gente vive numa espécie de bolha de mercado automotivo global, né? Onde os volumes são até consideráveis. A gente tem, por exemplo, nem 10% do volume de carros vendidos na China, né? E ao mesmo tempo as margens aqui são assim péssimas para quem trabalha com produção e venda de carro. E aí é nesse cenário borbulhante, neste caldeirão que nascem esses 5 carros que eu vou falar para vocês, que na minha opinião nunca deveriam ter sido inventados. Assim, a ousadia ela é maior que a minha, na maioria dos casos. Bom, primeira jabuticaba brasileira, né, que nunca deveria ser inventado, vai para a GM, que ali no meio dos anos 2000 lançou o GM Agile. Uou, show de carro, hein? Completaço. E o que vem nele? Computador de bordo, painel com iluminação iCiclo e módulo noturno, acendimento automático dos faróis, direção hidráulica, ar-condicionado com display digital, som com MP3 e Bluetooth, piloto automático, ABS, airbag duplo, um porta-malas gigante, rodas de liga leve, faróis de neblina e 27 porta-objetos. Olha, chicos, querem nosso carro? Querem mais pneus? Tem ar-condicionado, computador de bordo. Aproveite seus caminhos de um jeito completo. Chevrolet Agile. É real, é um sonho. A ideia inicial era muito interessante. De um lado a gente tinha a Volkswagen vendendo com muito sucesso um carro também bem questionável, que era o Fox, né? Que era um Gol que era vendido muito mais caro e provavelmente custava muito próximo de fabricar. Em outras palavras, dava muito dinheiro para a Volkswagen e voltado para um público mais jovem, né? Aquele jovem mais descolado, mais abonado, né? Que via no Gol talvez um carro muito simples, né? E aí o descoladão ia lá e comprava um Fox. A GM olhou para isso e falou assim, mas como assim? A gente tem que ter o nosso Fox. Aí o que eles fizeram? Eles tiveram a brilhante ideia de pegar a plataforma B do Corsa B de 1980 e em cima deles criaram um conceito, né, do G-Pix, que no conceito, se você dá uma olhada nas fotos aí do G-Pix, ele faz sentido, ele é proporcionalmente harmônico, é um carro descolado, né? um hatchback ousado, eu diria, e a ideia inicial parecia muito boa. A questão é que a execução foi péssima, né? Você acaba tendo esse carro feito na plataforma B, do Corsa B e do Celta, que compartilhavam diversos componentes do Corsa B e do Celta, com um motor muito bom, ok? 1.4 EconoFlex, eu elogio esse motor durante aqui vários vídeos e em outros podcasts também. Mas o restante, assim, com péssimas escolhas de transmissão. No caso, a gente tinha a opção de comprar o Agile assim no EasyTronic, é tipo cereja do bolo, né? Você vai botar assim, você faz aquele bolo fezes e põe uma cereja marrom em cima, entendeu? É o câmbio EasyTronic no Agile, mas é lógico que acho que o principal crítica que eu tenho ao Agile, fora o preço, foi o resultado final do design, né? Que por algum motivo se distanciou muito do G-Pix, muito provavelmente pelas limitações da cadeia de produção, de fornecedores, né, que nós temos aqui no Brasil, isso sou eu chutando, ok? Mas no final saiu essa coisa bizarra chamada de GM Agile, que ainda chegou a despontar na Montana, né? A Montana acabou herdando aquela face bizarra do Agile que nunca deveria ter sido inventada, né? No final, um carro que, do mesmo jeito que entrou, saiu, ninguém sentiu falta e a vida que segue. Em segundo lugar, nós temos aqui um carro que foi produzido, na verdade, este foi o primeiro carro que foi produzido fora da Europa, fora da Alemanha, fora da fábrica da Mercedes-Benz. O primeiro carro não produzido pela Mercedes fora foi a Classe A.
aceita Mercedes como sua legítima esposa? Sim. O senhor já pensou em ter um Mercedes? Não. Classe A, você de Mercedes. Aqui no Brasil, cavalheiros, nós tivemos essa ousadia germânica de produzir o primeiro Mercedes hatch compacto premium. Se vocês acompanham todas as Mercedes que eu já apresentei aqui nesse canal, que eu já tive o prazer e o privilégio de ter apresentado para vocês a história de diversas Mercedes, vocês devem ter percebido que eu sempre falava que a Mercedes começou fabricando supercarros, né, no sentido de carros grandes, luxuosos, e veio descendo com o tempo, né? Ali na década de 80 para início de 90, final de 80 para 90, eles lançam a W201 e logo em sequência eles ousam mais ainda e soltam a classe A, né, e decidem fabricar ela no Brasil. Por quê? Eu não sei. Não que a gente não mereça, mas qual o sentido de você vender uma Mercedes premium no mercado não premium, entendeu? É a mesma coisa de você dar um Rolex para quem só quer ver as horas. Você entende? Não faz sentido financeiramente. E não é à toa que quando a classe A foi lançada, primeiro foi criado todo um buzz no mercado. Vai ter uma Mercedes fabricada primeira no Brasil, blá blá blá, BBB. Pô, legal, legal, legal. E aí quando lanço e veio o preço do carro, que custava assim 3 vezes o que custava os hatchbacks na época, os caras, mas peraí, isso aí não faz sentido, isso aí não vai vender aqui. E de fato, não vendeu. E os poucos que venderam, né, já foram tomados com a falta de capacidade técnica do mercado de manutenção automotiva ali brasileira de manter, técnica e financeira também, porque consertar era muito caro, as peças eram muito caras, o carro era muito complexo, muita eletrônica embarcada e até hoje é um carro que não é para qualquer mecânico. Isso sou eu falando, ok? Mexer e manter, né? Então, assim, no final, por um lado, a abertura da fábrica, a empreita, o investimento foi muito bom para o Brasil, mas eles começaram com o carro errado. Estou errado? Eu compro uma classe A então e você vai entender o que eu estou te falando, meu amigo. A de primeira geração. Boa sorte. Em quarto lugar dessa lista, eu preciso citar... Você acha que eu ia deixar de fora a Volkswagen? Lógico que não, cara. Boa. Volkswagen ali no início dos anos 2000 também teve uma brilhante ideia, um pouquinho antes ali do Agile, inclusive, quando eles lançaram o CrossFox, né? Tá faltando agilidade para o seu off-road? Troque por um compacto. Novo CrossFox. Compacto para quem vê, valente para quem anda. Eu lembro que eu acho que o CrossFox ele partia do dobro do Golf. E o CrossFox, o Fox já não fazia muito sentido, né? Acho que veio lá da plataforma do Loop europeu. Mas o CrossFox foi aquela jabuticaba brasileira que a Volks percebeu, talvez vendo a Fiat com a linha Adventure deles, que basicamente pegava a Palio, botava um monte de aplique de plástico em cima, botava um pneu misto, né, e chamava aquele carro de trilha. Aí você acha que o Fox com câmbio iMotion e você acha que o CrossFox fazia trilha, meu amigo? Ele não sobe nem a rampa do shopping. Não subia até, vai. Tinha 1.6, ele subia. Mas você acha que você ia fazer trilha com CrossFox, velho? Não, né, velho? Era você, tipo você na fantasia, lá na festa de fantasia da faculdade, né? Você não era o Superman, meu amigo. Você nunca vai ser o Superman. Aliás, nem se você fosse o Superman, você ia saber fazer alguma coisa com todos esses poderes. E era meio mais ou menos a pegada do CrossFox, né?
Era aquele mercado de nicho, num carro de nicho, pro trouxa pagar. Cara, 45 conto, você sabe o que dava para comprar com 45 conto? Uma BMW M5. Na mesma época, uma E34, com motor 3.8. Vocês conhecem essa história, né? Pois é a mesma época. É a minha história, né? E aí eu olhava, porque eu tive colega que teve CrossFox, cara. Tá vendo, mano? Os caras pagaram o quê? 45 conto naquele lixo. Não, e ainda tinha aquele step atrás, assim. Assim, qual que é a função daquilo, tá ligado? Só pra atrapalhar a vida do cara, né? Porque pra abrir o porta-mala ele tinha que abrir 2 porteiras, né? E pra abrir o porta-mala, na grande maioria desses bichinhos, gente, é uma merda. Tipo um carro de cidade. Não faz sentido nenhum aquilo, cara. Mas essa era uma estratégia que as montadoras brasileiras têm devido ao mercado competitivo, baixa renda per capita, né, dificuldade de acesso a crédito, tinha para criar com os mesmos produtos versões mais lucrativas, né? Enfim. Toma essa, Vox. O CrossFox é imperdoável, véio. O CrossFox ele é imperdoável. Pelo preço. Se tivesse classificado por um preço, né, uns 15% abaixo, até eu ia fazer vista grossa, mas o CrossFox ele é imperdoável na história. Por fim, devido às características bem peculiares, mambembes do Brasil, né, do mercado automotivo brasileiro, nós tivemos a criação de uma joint venture que foi necessária para a época, né, mas que, de novo, os frutos dessa árvore não foram assim exatamente suculentos. Estou falando aqui da Auto Latina. Esse fruto, um deles, na verdade, foi o Ford Versailles. Você pode fazer coisas incríveis no interior de um automóvel. No Versailles 94, a Ford fez muitas. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Oh, my darling, Ford Versailles 94 e você. Se alguém achar estranho, não ligue. O amor é lindo. Que na verdade era um Santana com crise de identidade, né? Era um Santana querer ser o quê? O Luís XV, Versailles, Palácio de Versailles, né? Nem nome francês para um carro de uma montadora americana fabricada no Brasil por uma alemã. Você entende o negócio, velho? Não dá, mano, não dá. E aí é aquela coisa, o Versailles, apesar de ser o Santana mais luxuoso, e a Ford tentou e se esforçou e trouxe um requinte um pouco mais, convenhamos, comparado com o Santana, assim, não justificava ter lançado o Versailles. Mas era o que tinha para a época, era o que a Ford conseguiu ali fazer nessa época, né? Versailles teve, na verdade, várias configurações de carroceria, e aí talvez esteja um ponto interessante que a gente não viu no Santana, né? Mas tinha Versailles de todos os tipos, né? Teve até uma versão da Quantum, que era o Ford Royale, né? Mas enfim, todos com motor AP, 1.8 e 2.0, era um carro que já vinha completo de época, né? Então, direção hidráulica, ar-condicionado, etc. Mas, assim, convenhamos, quem que lembra hoje dos Versailles? Todo mundo lembra do Santana, né? Mas o Versailles, ele se posicionou num mercado que talvez não existia. Né? Tipo, você comprar um Versailles naquela época era como se você terminasse com uma mina e começasse a namorar com a prima dela. Só que ambas moram na mesma casa. Você entende? Não faz sentido. Sai dessa, irmão. Sai dessa que não vai dar certo. Entendeu? Enfim, cavalheiros, esses foram os 5 carros aí que a gente selecionou. Eu vou fazer uma segunda parte dessa lista, porque na verdade o brainstorm que nós fizemos aqui, assim, são coisas brutais, bizarras, né? E merece a gente abordar o assunto num outro vídeo, mais curto, mais solto, né? mais humorístico, para vocês darem uma descansada e a gente relembrar essas pérolas, né?
Que, enfim, sabia que o Versalhes foi vendido na Argentina também? Sabe como é que ele chamava lá? Galaxy. Você acha que os caras... Você acha que a gente tava ruim, né? Os carros eram o Galaxy da Argentina. Enfim, cavalheiros, é isso. Até a próxima lista. Considere se inscrever nesse canal.